E você participa a qualquer momento aqui do programa pelo WhatsApp. Quer mandar sua pergunta, seu comentário sobre cada um dos nossos temas, participar conosco? É só enviar mensagem no número 119 6271 0106. Estou aguardando a sua mensagem. Agora a gente recebe o Dr. Rogério Silva. Ele que é cardiologista, vai contar para a gente sobre esse avanço. Afinal, a ciência já começa a reconhecer o papel da espiritualidade, não só na vida das pessoas, mas na saúde delas, a importância para o fortalecimento da saúde do organismo, em especial do coração. Vamos entender um pouquinho mais sobre isso. Tudo bem, doutor? Como estamos? Edu, tudo bem? Um prazer. Todo meu. Estar novamente aqui com vocês. A gente que fica super feliz e estamos acompanhando também o programa do Dr. Rogério aqui na Astral TV, que é de segunda-feira. Segunda-feira às 19 horas. É isso aí, gente. Várias dicas para a sua saúde e para emagrecer isso bem aí. Também, né, doutor? Isso. Além de cardiologista, eu tenho formação em nutrologia e psicologia e neurociência, justamente para trazer algo de mais qualidade, mais profundo. E se você quiser saber sobre isso também, pode mandar pergunta aqui pra gente, tá? Sobre o emagrecimento de modo saudável, você que está atravessando aí dificuldades em relação a isso, pode falar com a gente aqui. Doutor, o que está acontecendo? A ciência já está validando um pouco mais o papel da espiritualidade na saúde? Edu, os últimos estudos já têm mostrado de forma inequívoca que a espiritualidade, em especial a espiritualidade, a gente precisa dividir a questão religião, religiosidade e espiritualidade. Porém, hoje a gente tem a maioria dos estudos voltados para o contexto religião, porque é mais fácil de mensurar, é mais fácil de você medir, já que a questão espiritual é algo mais individual, mas o significado acaba sendo o mesmo. E os estudos são inequívocos hoje que o impacto da prática da espiritualidade na saúde cardiovascular, não só na saúde cardiovascular, mas a maioria dos estudos são direcionados para essa área, tem um impacto surpreendente. Simplesmente extraordinário. Mas aí então nós estamos falando em relação àquelas pessoas que praticam com uma constância, com uma frequência. Sim. Não é só você ser espiritualista ou ter uma religião, é você que pratica, né, doutor? Isso mesmo, Edu. Inclusive hoje a própria Sociedade Brasileira de Cardiologia já tem um departamento de espiritualidade. Que interessante. A própria Sociedade Brasileira de Cardiologia entendeu a necessidade, a complexidade e o impacto que tem a espiritualidade na saúde da população. E começou a estudar aqui no Brasil, a gente tem outros estudos no mundo inteiro, mostrando o benefício que tem a prática da espiritualidade. E algo que você falou é muito interessante. Os estudos mostram que quanto mais a pessoa pratica, maior o benefício. Ou seja, não basta somente a pessoa falar, eu sou uma pessoa espiritualizada. Ele tem que ser praticante. Tá. Ele tem que estar em atividade. Agora, isso tanto para prevenção de males quanto para cura, o estudo foi feito? Sem dúvida. A gente tem vários estudos mostrando como prevenção e o impacto ainda muito maior quando o contexto é doença. Porque é mais fácil a gente estudar aquela pessoa que infartou, por exemplo, e recebe uma assistência espiritual. Tá. Ou seja, a gente tem um maior controle do que está ocorrendo. Já dos fatores preditivos, ou seja, a pessoa que tem a prática da espiritualidade, a gente não consegue mensurar com tanta eficácia. Mas nós já temos assim, dezenas de milhares de trabalhos mostrando o impacto positivo da prática da espiritualidade, não só para as doenças cardiovasculares, infarto, AVC, mas também para as doenças psicossomáticas, como depressão, estresse e ansiedade. Nesses casos de doenças psicossomáticas, a mensuração, porque o trabalho científico ele precisa de provas. Você tem que documentar, você tem que provar. Já com as doenças cardiovasculares é mais fácil, porque uma vez que a pessoa, por exemplo, infartou, ele
recebe a assistência espiritual. E praticamente quase todos os pacientes que infartam, eles recebem aquele tratamento. Então, ele recebe o tratamento, ele recebe assistência espiritual. Ou aqueles pacientes que serão submetidos, por exemplo, a cirurgias cardíacas. A Santa Casa de Porto Alegre tem um estudo bem interessante de quase 300 pacientes que iriam ser submetidos à cirurgia e eles entrevistaram esses pacientes. E aqui é interessante, Edu, e aqui eu quero chamar a atenção especial dos colegas profissionais médicos, porque nesse estudo eles queriam saber quais as necessidades dos pacientes. Se os pacientes gostariam de ter algum tipo de assistência, que o médico, por exemplo, falasse sobre a questão espiritual dele. E mais de 80% dos pacientes gostariam que os médicos intervissem e falassem dessa questão. E aí eles foram entrevistar os médicos. Menos de 15% dos médicos têm essa prática. Há um ceticismo ainda, Sim, né, doutor, muito. por parte de muitos médicos em relação a isso, né? De focarem apenas na questão da ciência, né? Que, claro, né, até para você que está passando por uma doença, está enfrentando, é muito importante que você se trate com a medicina tradicional. A gente não está falando que uma coisa substitui a outra. De forma alguma. São complementares, Sem né, doutor? dúvida. E os estudos mostram isso. Altamente complementares. Se apoiam, né? Sem dúvida. Agora, talvez, né, a partir desses estudos, que eles possam servir para trazer uma abertura, né, para os médicos, quem sabe, né, incentivarem também, né, os pacientes a essa busca, né? Não, sem dúvida. Tanto que a própria Sociedade Brasileira de Cardiologia criou esse departamento. E como funciona esse Então, departamento? é um departamento que busca estudar o impacto da espiritualidade nas doenças cardiovasculares e também orientar os profissionais a implementarem na sua prática a espiritualidade. E para isso eles criaram algumas ferramentas que têm à disposição dos profissionais dentro do próprio site da Sociedade Brasileira de Cardiologia, e não só para os profissionais, para todo mundo que quiser ter acesso e ler e entender um pouco mais sobre isso. Nós temos estudos desde a década de 80, 90, mas a partir de 2020 para cá os estudos foram se expandindo. Inclusive, nos Estados Unidos, por exemplo, a gente tem o Dr. Kennedy, que é um pioneiro do estudo do impacto da espiritualidade nas doenças, em especial cardiovasculares. Ele tem um livro, e neste livro, esse livro, na verdade, ele é usado como base na grande maioria das universidades que tem o curso de medicina nos Estados Unidos. O Brasil ainda está gatinhando sobre essa prática, ainda existe uma certa resistência. Acho que chegar uma faculdade hoje e falar assim, ó, vamos ter uma matéria aqui de espiritualidade. Eu acho que vai acabar afastando muita gente. Mas em alguns países não, isso já é praticado. Porque o impacto positivo é muito grande. Uma coisa que eu achei interessante, né, no AC Camargo, né, aqui na região da Liberdade de São Paulo, eu vi pessoas fazendo um trabalho com reiki lá dentro, uma área de reiki, né, para apoiar os pacientes, né, aqueles que estão sofrendo, estão no tratamento, né, para ajudá-los a se acalmar ou energizá-los, né. E aí eu achei bacana, né, interessante, porque é uma terapia complementar, né, o reiki. Sem dúvida, Edu. O Hospital do Coração de São Paulo é onde eu fico mais tempo da minha vida. É muito comum os pacientes solicitarem para a gente, doutor, será que eu posso receber uma visita do meu pastor, do meu padre, do meu líder espiritual? E a gente até incentiva essa prática, porque muda a percepção da pessoa no contexto, no binômio saúde e doença. Quando você, independente de religião, porque por isso que entra o contexto espiritualidade. Quando você acredita que existe algo que é superior, que é maior do que você, que pode te dar força, que pode te dar energia. E nós já sabemos, e eu como um amante e estudante da neurociência, a gente entende que o nosso cérebro ele tem essa necessidade. Né? Inclusive já existem estudos mostrando que quando a pessoa ora durante a realização de um exame onde a gente consegue ver ali a função cerebral, uma ressonância funcional, por exemplo, as áreas do cérebro são ativadas e algumas áreas só são ativadas quando você ora, quando você busca essa conexão. Imagina você com um câncer terminal, uma doença cardíaca terminal, onde você olha para todos os médicos, todos os profissionais e fala assim, e o profissional chega e fala assim, infelizmente, do ponto de vista médico, nós não podemos fazer mais nada por você.
Mas se você acredita em Deus ou acredita num ser que você acha que tem a possibilidade de cura, você vai ter mais força para lutar, você vai ter mais energia, você vai estar mais motivado, você vai buscar enfrentar a doença com muito mais resiliência. E é surpreendente o número de casos, né, em que realmente a medicina não tinha mais o que fazer naquela situação, mas que houve ali, chamem como quiser, de milagre, livramento, cada um tem o seu nome, mas a partir da fé, né, e da vontade de viver da pessoa que mudou toda a história. Eu mesmo tenho vários pacientes com testemunhos que nós não conseguimos explicar. Olha só. Né, que eu atribuo a sua fé, independente da religião. Atribuo a fé que ele tem em Deus, em Jesus ou naquilo que ele acredita. Agora, do ponto de vista científico, doutor, como que a espiritualidade ela atuaria no processo? Ela fortalece a pessoa, o sistema imunológico, ela atua sobre o emocional da pessoa que está debilitado e de repente fortalece e com base nisso a célula, o sistema imunológico se regenera? Como é que é? Super interessante sua pergunta, Edu, porque é justamente o que a ciência busca. Ela busca prova orgânica, prova material. E o que nós vemos nos estudos é que as pessoas que têm uma prática espiritual muito maior, ela tem um sistema autônomo, que a gente chama de sistema simpático-parasimpático, que é um sistema nervoso nosso. Um acelera muito e o outro reduz. Então, as pessoas que têm a prática espiritual mais intensa são pessoas mais tranquilas, mais calmas, mais resilientes. São pessoas que perdoam mais. E quando você é uma pessoa mais calma, mais tranquila e que perdoa mais, o seu sistema parasimpático ele é mais exacerbado. Tem menos estresse, tem menos descarga adrenal, tem menos cortisol circulante. E nós sabemos do impacto, por exemplo, do estresse nas doenças cardiovasculares, do câncer. Nós sabemos do impacto da mágoa, da ausência de perdão nas doenças cardiovasculares e também nas outras doenças. E hoje os estudos da psicoimunologia, que é uma área da psicologia que estuda justamente o sistema imunológico, já provam que você, quando tem sobrecarga emocional, que aí pode ser de qualquer fator, o seu sistema imunológico fica mais deprimido. Tem dezenas de estudos mostrando. Tem um estudo que eles pegaram, por exemplo, um grupo de estudantes que iam fazer uma prova e injetaram um vírus simples para saber se teriam sintomas. Mais de 70% das pessoas tiveram sintomas. Enquanto eles injetaram esse mesmo vírus antes de um estresse emocional, e praticamente quase ninguém teve sintomas. E eles conseguem medir. Na parte inflamatória, por exemplo, eles conseguiram dosar e analisar, Edu, uma interleucina, que é um tipo de peptídeo que o nosso corpo libera, que está diretamente ligado à inflamação. As pessoas que praticam espiritualidade têm os níveis de interleucina menores, menos inflamada. A inflamação hoje é um importante fator de risco, não só para as doenças cardiovasculares. E aí então fica, né, gente, reforçado para vocês que é para quem pratica. Sim. Acredito que porque o dia a dia, né, envolve de qualquer prática religiosa, né, a oração, Sim. a meditação, acalma, né, a mente da pessoa, o emocional, as práticas contidas, né, além da fé, né, dessa força superior, todo o processo, né, da prática, você parar para orar, para tranquilizar a cabeça, né, inspirar e expirar, se desligar um pouco de tudo. É um conjunto de coisas, né, doutor? A conexão com o eu, em você estar no aqui e agora, em você estar um pouco mais presente consigo mesmo, tudo isso impacta a vida da gente. E, infelizmente, hoje nós vivemos neste século, né, ligado 220. E não paramos, muitas vezes, para refletir, para meditar, para orar, para buscar uma conexão com você ou com Deus, com quem você acredite. E isso a gente sabe que tem impacto na vida das pessoas. Sim. Porque o estresse, ele é altamente. E nós somos o quarto país mais estressado do mundo. E o primeiro em ansiedade. Nós somos o país mais ansioso do mundo pelo segundo ano consecutivo. E somos o quarto país mais estressado do mundo. Então nós precisamos pegar essas informações, esses dados e fazer alguma coisa com isso, né? Não só saber, gente. Sem dúvida, né? Eu falo que a gente, às vezes, pensa
Mas um pensamento ou uma decisão sem ação é apenas um plano, é apenas algo vago, né? Então não tem sentido, precisa botar em prática. Agora, doutor, espiritualidade, então, ela é benéfica para a saúde, né, do indivíduo como um todo. Como um todo. Mas o estudo foi feito em especial em doenças cardiovasculares? Os estudos que eu acabo tendo acesso, porque é da minha área, sim, doenças cardiovasculares. Eles, por exemplo, tem um estudo das enfermeiras de Boston, onde um estudo gigante, 75 mil enfermeiras. Eles pegaram as enfermeiras que tinham uma prática espiritual e religiosa, compararam com as que não tinham. Essas enfermeiras não tinham doenças cardiovasculares e nem câncer. E eles compararam. Após 48 meses de segmento, já começaram a identificar ali os benefícios da prática da religião. E tem um estudo que foi feito com os funcionários públicos de Israel, um estudo grande, com prospectivo, ou seja, um estudo que seguiu vários anos, que quanto mais a pessoa praticava, mais benefício ela tinha. E aí muitos atribuem os benefícios. Quando a pessoa frequenta alguma religião ou tem uma prática espiritual, normalmente ele bebe menos, ele fuma menos, ele tem mais incentivo a estar em comunhão com as outras pessoas, e a gente sabe que a conexão com outras pessoas é algo super importante para o próprio ser humano. Essa sensação de você pertencer a algo, a um grupo de pessoas, traz muitos benefícios. E aí muitos atribuem a isso. Né? Os céticos, às vezes, que não acreditam na espiritualidade, dizem, não tem nada a ver. Mas tem. Eles vão pelos benefícios secundários, né? Mas tem. E hoje os estudos comprovam. Se você pratica a espiritualidade, as suas interleucinas, isso é mensurado. Não é algo falado só. É algo mensurado. É estudo científico, é provado pela ciência. Agora, com o advento da internet, muita gente às vezes confunde que cuida da espiritualidade quando na verdade consome conteúdos de espiritualidade. Às vezes o pessoal está vendo podcast ou está discutindo ali num grupo sobre espiritualidade, cada um falando o que pensa, a pessoa confunde, né? Ela internaliza para ela mesma, eu cuido da minha espiritualidade. Mas não, se você não para fazer suas orações, sua meditação, seus agradecimentos, seus pedidos, seus mantras, você não está cuidando, né? Porque a internet, às vezes, ela nos confunde, né? A gente tem a sensação de estar pertencendo ali de um grupo, quando, na verdade, a gente não está necessariamente, pode estar pertencendo, mas não praticando. Aí o ideal seria a pessoa trazer para a prática, né, doutor? Porque se você não pratica, você, teoricamente, não é. Sim. Você é apenas apenas consome. É a mesma coisa de você comprar uma roupa e não usar. Verdade. Né? Não tem sentido, vai ficar no guarda-roupa guardadinha. Você que só ouve, mas não pratica, não vai colher os benefícios. Sim. Tá? Então o ideal é trazer para a prática, escolher alguma coisa que você se identifique. Tem que vir para a prática, se não vir, não tem sentido. Então você que gosta de espiritualidade, está vendo a importância dela para a sua saúde agora com estudos, né, subsidiando isso, que era uma crendice, né, até então. Sim. A gente tem estudos comprovando isso. É importante você buscar algum caminho, né, doutor? Olha, sem dúvida, Edu, os estudos eles são muito claros. E não é 1, 2 estudos, são milhares de estudos. Dezenas de milhares de estudos mostrando o benefício da espiritualidade na vida das pessoas. É menos estresse, é menos ansiedade, é menos depressão, é menos infarto. Tem estudos muito claros mostrando que as pessoas que perdoam mais têm menos insuficiência cardíaca, que é coração fraco. A gente hoje na cardiologia cada vez mais faz diagnósticos de pacientes com insuficiência cardíaca, com coração fraco, e a gente intitula como idiopática. A gente não sabe o porquê. Agora com os novos estudos, será que, na verdade, esse problema não tem relação com a parte emocional dessa pessoa, com a parte espiritual dessa pessoa? O que era idiopático, que a gente não sabe por que ocorreu, o termo idiopático não sabemos de onde que veio. Né? Na medicina a gente utiliza esse termo. Será que não está vendo aí? Pois é. Olha só que interessante, né? Pessoal, aqui pelo aplicativo Aura Pura, que é o nosso aplicativo parceiro, a Franciele Stefaniak está dizendo: Hospital das Clínicas do Paraná está com um projeto de terapias alternativas holísticas para os trabalhadores do hospital. Legal, né, doutor? Cada vez mais as instituições têm adotado essas práticas
porque tem visto os benefícios dela. Uhum. Não só na saúde física, mas também na saúde mental. A Stanford publicou o ano passado o termo brain rot, que é o termo que é um cérebro doente, um cérebro podre, como a palavra do ano. Tá. E aí eu costumo falar assim que se você tem um cérebro doente, você não pensa com qualidade, você não vive com qualidade, você não adora a Deus, você não é um ser espiritual. Uhum. Então nós precisamos e necessitamos de uma conexão com algo que seja além de nós mesmos. Uhum. Isso é natural do ser humano. E assim, é tão lógico, né, que se a gente parar para pensar, realmente é um momento que você se desestressa, né? Se a gente for falar um pouco das ondas cerebrais, né, em diversos momentos você entra em alfa, então você sai quando você está orando, quando você está cantando uma música ali com fé, então você se abdica do estresse, você deixa o estresse de lado e aí, claro que tem benefícios, né? A gente não precisaria de estudos científicos para mostrar isso. Sim. Mas os estudos científicos eles vêm justamente para provar isso. Para provar. Para mostrar que é real. Uhum. Que não é imaginário, que não é falácia. Sim. E se a psicossomática já revelou para a gente que realmente existem doenças que elas são de fundo emocional, é claro que eu cuidando do emocional e o espiritual é uma dessas formas, né? Para eu gerenciar o meu emocional, eu vou conseguir fortalecer minha saúde, né? Olha, é corpo, alma e espírito. Isso é indissociável, Edu. Não tem como. É um tripé. É um tripé. O ser humano, ele precisa estar conectado nisso. Ele precisa ter saúde física, ele precisa ter saúde mental, envolve o contexto emocional, e precisa ter saúde espiritual. Porque se ele tiver só saúde física e mental e não tiver saúde espiritual, ele vai ser um ser desconexo. Quando a bomba bater, ele não vai estar preparado. Ele vai desistir. E se você não tem um preparo físico bom, se o teu emocional abala, o físico e aí o espiritual abala. Então essa conexão tem que estar interligada. É isso aí. Então, pessoal, vamos cuidar. Corpo, mente, espírito e coração. Gente, eu também não posso deixar de falar que o doutor ele tem um trabalho aqui para emagrecimento que é muito legal. A gente tem visto resultados excelentes e ele trata a questão do emagrecimento também de uma forma completa, totalizada. Não é só você mudar a dieta ou de repente buscar o caminho mais fácil com medicamento. Tem uma série de coisas, né, doutor, que é preciso para a gente fazer isso e estando saudável, né? Tem que estar inserido o mental, o espiritual e o físico. E aí a gente adota no projeto a questão que a medicina traz para a gente de benefício hoje, né? Que é os medicamentos, ou seja, quando a gente utiliza esses 4 pilares, o sucesso é absoluto. E aí, para saber mais, é naquele site. É no meu site, ou no meu Instagram mesmo, né? Ah, legal. @Dr. Rogério Silva 1. Então lá você consegue, tem todas as informações. Então, pessoal, convido vocês a seguirem @Dr. Rogério Silva 1, tá aparecendo aí para vocês, tá? Tem também esse site aqui, projetoemagrecer1.com, tá? Só você acessar. Dr. Rogério, então, está aqui todas as segundas-feiras. Às 19 horas. 19 horas, na Astral TV. Tem também o canal no YouTube, né, doutor? Só procurar lá. Dr. Rogério Silva 1 também. Tudo como... TikTok, Dr. Rogério Silva 1 também. Tá no TikTok também? Também. Ah, que legal. Doutor, quero agradecer muito sua vinda. É sempre um prazer estar aqui com vocês, por tudo, tá bom? Por trazer informações, clarear pra gente, né? E essa novidade tão boa, né? Que agora a ciência tá reconhecendo algo que a gente já acreditava, mas não tinha comprovação. Mas agora é real. É isso aí. Gente, segue lá o Dr. Rogério Silva 1. E vamos que vamos, né? Cuidando aí da nossa saúde. O doutor está aqui com a gente, de 15 em 15 dias, trazendo informações para você zelar aí pela saúde, não só do coração, mas como um todo, tá? Eu vou para um rápido intervalo. Quando voltarmos, ainda ficaremos bem informados com Ed Mello e daqui a pouquinho tem a Márcia Europeia aqui falando sobre as questões do coração, agora as afetivas. A gente vai para um rápido intervalo e já volta, não sai daí.